Eu disse que eu percebo nas minhas orações, nas palavras, Deus trabalhando para levar as pessoas que perderam tempo, oportunidades, perderam a maior parte do ano, algumas que até perderam um ano delas, até agora. Pelas coisas, pelos motivos variados, tolos. Então, a palavra desta manhã mostra essa preocupação do Senhor, do Espírito Santo, claramente em resgatar esses corações, consequentemente, esse ano que não tem que estar perdido, mas eu posso sempre, se eu tenho hoje, eu tenho agora, eu posso fazer aquela risca no chão e me levantar. Eu posso crer na palavra, eu posso me reposicionar, porque a vida é feita de escolhas. E as escolhas que eu estou fazendo agora, elas estão definindo o meu futuro. É a história de que se nada mudar, nada mudará. Então, essa palavra aqui, ela mexeu bastante comigo, porque aqui fala do projeto do Senhor. Templo, fala de um grande projeto, essa construção do meu templo espiritual, essa construção de um projeto de vida. E vamos lá, eu vou ter algumas escrituras mais para ler, mas vamos focar aqui. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. E eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa, 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000, eu vou repetir, 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras nas colinas. 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras. Só pelo número de trabalhadores é possível você ver o tamanho do projeto. Imagina liderar, administrar algo tão grande. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros e meio de altura. O que me encanta é que o projeto que Davi fez estabeleceu medidas, detalhes que precisavam ser cumpridas. Quando você vê na construção da arca, você vai ver Deus dando detalhes, medidas, como fazer isso, aquilo que precisavam, essas direções precisavam ser respeitadas. Então, nós precisamos levar a sério
e não passar por cima daquilo que o Espírito Santo vem batendo muito. Ordem simples. Que parecem ordens, direções, medidas, que nós, não, isso é bobagem. Nada na palavra de Deus está por acaso. E tudo está para, disse Paulo, para nos ensinar. Então, se Deus deu uma medida, eu devo respeitá-la. Se Deus me deu uma direção, eu devo respeitá-la. Aquilo que Ele colocou diante de mim, aquilo que eu estou ouvindo, eu não posso ouvir e ir lá e dizer, não, eu vou construir do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Não as coisas de Deus. Se nós quisermos que esse projeto seja concluído com sucesso, ou seja, aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, nós precisamos respeitar, observar as direções que Ele está nos dando e reverenciá-las, obedecendo. Então, o pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros de largura. O andar intermediário tinha 2,70 metros. E o terceiro andar tinha 3,15 metros. Então, você está vendo que está crescendo? O andar inferior tinha 2,25 metros, o andar intermediário tinha 2,70 metros, o terceiro andar tinha 3,15 metros. O andar superior, o maior. Quanto você mais sobe, mais amplo. Nada está por acaso. Então, o terceiro andar era um andar maior. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Agora, olha aqui a importância disso aqui. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo uma construção, essa foi uma construção silenciosa. Não se ouviu nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção, porque elas eram trabalhadas fora e trazidas com uma medida tão precisa que elas encaixavam com total precisão, onde os historiadores dizem que era difícil ver a emenda, a junta, não tinha, não conseguiam ver. De tanta precisão. Então, Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel. E dentre eles, designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar.
pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem, inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico. Então, o que eu estou construindo para Deus tem que ser, essa é a visão, extraordinariamente magnífico. Se eu estou sendo ensinada assim, como é que Deus está trabalhando para construir este templo espiritual? Extraordinariamente magnífico. Se você não entende dessa coisa que é extraordinário, vai além. Você fica aquém. Você não corresponde ao trabalhar de Deus. Você perde. Porque o que Deus faz é extraordinariamente magnífico. Qual é o exemplo de Deus para nós? Que façamos tudo extraordinariamente magnífico. Famoso, cheio de esplendor. Então, o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso, ou seja, só vão falar coisa boa disso aqui, e cheio de esplendor à vista de todas as nações. O que Deus faz é para ser assim. E o que Ele nos ensina, o padrão, é esse aqui. O que eu disse? O que Deus faz tem que ser assim. E o que Ele nos ensina tem que ser assim. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Ou seja, o pai preparou tudo para o filho. Então, o nosso Pai eterno, Ele prepara a parte que lhe cabe, Ele faz. Ele é o provedor, Ele dirige. Mas agora eu devo executar. Você deve executar. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze que nem dá para calcular, além de madeira e pedra e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Bom, então olha só. Olha só. Ao lermos, não é preciso dizer que foi uma construção incrível, gigante, tão magnífica, nunca antes vista. Nunca antes visto algo parecido. As paredes internas eram revestidas de ouro. Cerca de 180 mil trabalhadores. 42 bilhões de dólares ajustados ao valor atual do ouro. 42 bilhões de dólares, ajustando o valor, no valor atual do ouro. As pedras, de acordo com os historiadores, como eu disse, elas eram tiradas porque eles descobriram muitas cavernas embaixo de Jerusalém. Então, eles acreditam que haviam ali poços que foram encontrados, e que eles chamavam desses poços que funcionavam embaixo. Então, essas pedras, elas foram arrancadas, tiradas de poços. E elas eram preparadas num lugar e trazidas para a construção com esse encaixe perfeito.
Não se ouvia barulho, ninguém ouviu barulho nessa construção, a construção silenciosa. Foi uma construção, na verdade, incrivelmente, inacreditavelmente silenciosa e magnífica. Então, Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna. Bom, todas essas histórias vocês conhecem. O Jebuseu, local providenciado por Davi. Você vê que nada aconteceu por acaso. Moriá, a eira de Araúna, onde o anjo parou e a praga cessou. Davi ofereceu um sacrifício. Foi quando ele disse, não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. É desnecessário dizer que a construção de Salomão é um dos mais interessantes estudos da antiguidade. E quando aquele edifício no Monte Moriá é visto como o tipo do atual edifício celeste de Deus, o assunto torna-se infinitamente mais interessante. Por quê? É como um modelo do céu sendo reproduzido na terra. Por isso que tinham medidas precisas. Davi, então, proveu tudo. O pai proveu para o filho, porque o que Deus nos direciona a fazer, ele provê. O templo foi construído sobre uma rocha à beira de um precipício. É incrível. Dizem os historiadores que em um dos lados onde ficava o pórtico de Salomão, foi preciso construir um alicerce de 180 metros para alcançar o nível necessário. As pedras da fundação eram encaixadas ou assentadas com espantosa precisão na própria rocha do solo. Como eu disse, o encaixe era tão perfeito que era difícil encontrar a junta. O que é um negócio que só Deus. Como que eles... Imagina a dificuldade para se tirar pedras gigantescas de um poço e elas serem lavradas de forma que elas chegavam e só eram encaixadas naquele projeto. E ficava perfeito. Isso é o projeto de Deus. Aquelas pedras foram, assim, enraizadas, engastadas e edificadas na própria rocha. Rocha representa Jesus. A construção do edifício era feita com pedras preparadas com antecedência. Então, ele foi preparando. De maneira, então, que nem, estou repetindo o versículo, nem martelo, nem machado de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. Assim, o silencioso crescimento desse templo representa a construção da nossa casa espiritual. As pedras eram grandes e pesavam, em média, cada uma 250 toneladas. Imagine tirá-las do poço e prepará-las com um encaixe perfeito para o projeto da construção do templo de Deus. Ainda a Bíblia fala, né, talvez possível seja, aqui, mas você é atirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado, como as
roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, ou aqui, nessa outra tradução, que fala o covil das pedras. Talvez Isaías estivesse fazendo menção a essa pedreira, né? Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Aí, olha só. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, olha o que o Senhor faz na minha vida, o que Ele faz na sua vida. Esse salmo ainda se assemelha muito com o que Davi disse. Um templo extraordinariamente magnífico, famoso, e que vai mexer com muitas pessoas. Então, eu vejo como aqui, cada escritura se liga a outra. Nós fomos tirados de um poço. E temos sido lavrados e entalhados e preparados para um grande projeto. Muitos, infelizmente, não permitem o trabalhar do Senhor. E desistem antes. Nem querem ser tirados do poço, do pecado. Outros até foram, mas não permitem ser trabalhados para que tenham um encaixe perfeito no projeto de Deus. Não vão até o fim, não suportam o processo. A Bíblia nos chama, nós somos chamados de pedras vivas. Não aqueles tijolos iguaizinhos lá da Torre de Babel, mas pedras vivas. Quando o templo foi concluído e consagrado, a presença de Deus veio e a glória foi tão grande que os sacerdotes não podiam entrar e caíram de joelhos. Então, a obra o projeto foi concluído. E a glória do Senhor se manifestou de uma maneira fora do comum. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Lembra que antes, no início do seu chamado, ele ofereceu 1.000. Olha de lá para cá onde esse homem chegou. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo a Deus, porque tudo tem que ser dedicado a Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, porque Davi teve essa criatividade, esse dom, não só para compor,
mas para criar e fabricar instrumentos musicais. Feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando. Quer dizer, tudo que foi feito foi para louvar a Deus. Tudo que você vê de bom que foi criado foi para adorar a Deus. O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava de pé. Pé, reverência. Você vê uma reverência com as coisas de Deus. Reverência com as coisas de Deus. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos. As ofertas eram mais do que aquele altar podia comportar. As ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. 7 dias celebrando a consagração do templo. Era uma grande multidão dedicada a isso. Gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7 dias. Então, no total, 14 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para suas casas, e todos se foram. Ele teve que mandar o povo voltar. Jubilosos, eles todos se foram, como eles foram para casa, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, e por seu povo Israel. Então, olha só, o que o Senhor está falando com a gente aqui? Deus está fazendo uma construção gigantesca, porém silenciosa. Então, às vezes, nesse processo de construção, tem tanto silêncio que parece que você não está vendo, você não está ouvindo, mas está acontecendo. Tem coisas que Deus está fazendo que há um silêncio, mas Ele está fazendo. A construção está acontecendo. Ele está construindo algo grande. Eu sei que Deus está. Eu sei que Deus está construindo algo grande que muitos se arrependerão. Como eu vejo pessoas me mandando mensagens que abandonaram sua posição, arrependidíssimas, porque cortaram o processo, porque não quiseram ser lavradas. Porque no projeto de Deus, o projeto é grande, Ele vai preparando as pedras, para que quando elas sendo preparadas, elas são levadas para esse grande projeto. Que ele é tão grande que não dá para ter só uma pedra, obviamente. São pedras, e nós somos pedras vivas. E Ele tem nos trabalhado para esse encaixe perfeito na obra dEle, no reino dEle. Cada um servindo a um propósito, mas é trabalhado para ser encaixado de tal forma que não dá para ver nem a emenda.
Porque Deus trabalhou. Ele tem lavrado essas pedras para um grande projeto. E às vezes você olha, parece, está tão silencioso, então você pode ter a ideia de que aquilo ainda não está ganhando corpo, aquilo não está acontecendo como você gostaria. Mas está. Está, Deus está trabalhando você. Eu vejo Ele trabalhando pessoas para coisas realmente magníficas, para projetos grandes. E da mesma forma que eu vejo Deus fazendo, insistindo com pessoas, eu também vejo pessoas que não querem, que não valorizam, que não seguem as medidas e estão reclamando, mas elas não seguem as medidas. Elas vão lá e qualquer medida serve, de qualquer jeito serve. Não serve. Tem medidas estabelecidas. Que se você não entender, você não vai ter o encaixe perfeito, porque essas pedras eram lavradas para caber nos lugares necessários. Então, isso era tão bem medido e tão bem lavrado, que chegava, era só encaixar. O encaixe perfeito. Mas tem gente que não quer ser lavrado, trabalhado. Tem gente que não quer nem sair do poço. Mas Deus nos tira do poço. Nos prepara para grandes coisas no reino dele, na nossa geração. Mas, infelizmente, alguns cristãos mantêm uma mente sem renovação. São subcultura, pensam pequeno, não acreditam. Não acreditam. São tímidos. Outros negligentes, irreverentes, vão fazendo as coisas de qualquer forma. Você vê as coisas, o padrão se repetindo na vida de muita gente. Numa época como essa de eleição, eu vejo o mesmo padrão se repetindo. Dá um certo desânimo interno, dá, mas você tem que se reposicionar. Quando você vê pessoas não darem o que a fé exige, não honrarem a fé como deveriam estar honrando, não honrarem um dia como hoje, de adoração ao Senhor. Mas quem está perdendo com isso? Eu não estou perdendo. Quem está aqui não está perdendo. Elas estão perdendo. Pessoas que insistem pela comodidade e elas não querem uma vida de sacrifícios, então eu não vou até o templo. E elas vão vivendo essa vida. Pessoas que são irreverentes com as coisas de Deus. Irreverência. Agora mesmo, no encerramento, eu ainda estava falando e tinha uma turma já saindo. Isso me dá tristeza. Porque aí fora, pessoas que não têm... E o problema não é comigo, o problema é com a igreja do Senhor. Como que eu não tenho reverência com a igreja do Senhor? Se você está em qualquer evento, você termina de ouvir, você dá o tempo, respeitosamente para quem está falando. Imagina no templo, na casa do Senhor, enquanto eu não ouço o último amém, eu não posso sair, é desrespeitoso. E o povo de Deus é um povo alinhado.
é um povo de excelência. Não é um povo que vive uma vida bagunçada, desregrada, indisciplinada, irreverente. Você tem que ter reverência com as coisas de Deus. Eu posso te dar N escrituras. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Porque você vive vagueando. Quando entrares na presença do Senhor, tenha reverência. Posso te dar. Quem entrou de qualquer maneira, teve problemas na Bíblia. Então, se você não tem reverência na casa do Senhor, isso mostra, nada é por acaso. Aquilo que está saindo de mim, está mostrando quem eu sou na prática. Eu vou ignorando pequenas coisas, como se aquilo não tivesse valor. É o que eu venho dizendo para você, que os caras vêm diminuindo aquilo que tem importância para Deus. Por que eles... o casamento tem sido banalizado, as cerimônias de casamento, várias cerimônias que são sérias para Deus, têm sido tratadas de forma banal, de qualquer maneira, desrespeitosa. É para banalizar mesmo, é para diminuir. Toda vez que eles botavam em novelas, em séries, especialmente na Rede Globo, algum crente, eles botavam aquela pessoa que tinha um comportamento desajustado. Para quê? Para mostrar, para diminuir. E aquele que estava no pecado, no erro, sempre o cara legal, o cara para cima, para entrar no nosso inconsciente, que aquilo é igual fumar. Entrou, por que muita gente começou a fumar? Porque entrou no nosso inconsciente que era legal, por conta das propagandas, que mostravam que, aquelas propagandas mostravam pessoas bonitas, bem-sucedidas, e aquilo entra no inconsciente. E a mesma coisa, as pessoas, eles vão batendo, e vai entrando mensagens subliminares, mensagens que estão ali, e nós não estamos percebendo, mas estamos sendo doutrinados. Então, o mundo vai entrando, e aí não precisa mais de reverência na casa do Senhor, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Que o mundo caótico trate as coisas de Deus assim, o povo de Deus não vai tratar. E quem tem respeito pelas coisas de Deus não vai fazer. Ele vai respeitar. Ele vai cuidar das coisas de Deus. Ele vai ter reverência. Quando um rei pegou taças para a festa dele, foi uma afronta para Deus. Ele morreu naquela noite. Quando os filhos de Arão, entraram na presença do Senhor, de qualquer maneira, e ofereceram fogo estranho, eles foram fulminados na frente do Senhor, no altar, na presença dele. Então, não pode. Não pode. Nós temos que ter reverência. E aí eu estou perguntando, não é por isso que a minha vida não está andando, é? É sim. Porque isso mostra muito sobre a pessoa. Quando você não tem disciplina numa coisa, você não tem em outras. Você não dá importância para as medidas, para os detalhes, para aquilo que Deus está falando. Isso significa que se você não é capaz, eu fiz uma reunião terça-feira, eu falei isso aqui, se você não é capaz de obedecer ordem simples, uma ordem simples, como eu falar para a pessoa, põe a mão aqui ou baixa aqui,
Ah, não, isso é bobagem. Se você não é capaz de obedecer uma ordem simples, você vai obedecer ordens mais complexas? Se você não vira a sua mente e não a treina para obedecer ordens simples, se disciplinar nas mínimas coisas, você vai conseguir se disciplinar em grandes coisas? Impossível. Impossível. Então, assim, que existam, né, muitos crentes sem reverência, indisciplinados, debochados. Cada um escolhe o padrão que quer para a vida. Que tipo de vida quer viver? Que tipo de estilo de vida? Qual o estilo de vida? Qual a visão dessa pessoa? É uma visão pequena? Escolha dela. Ela escolheu essa vida. O que você vai fazer? Tem gente que não aprende. Num dia como hoje, dizer que eu não posso estar na casa do Senhor buscando o Senhor? Não, eu posso. Mas eu estou mais focado em outras coisas? Estupidez, não aprendeu nada. Gente que para a vida para correr atrás de gente que não está nem aí para ele. Mas todo dia você vê isso. Gente correndo atrás de influencer, atrás de político, que não está nem aí para ele. Não está nem aí para ele. Gente que fala abertamente que não está, mas a pessoa é cega. Ela, ao invés de se valorizar, de adotar Deus como seu pai, de ter uma visão para a vida dela, para que ela construa a vida dela. Ela está correndo atrás de alguém, tietando alguém, quando ela deveria estar parada ali, parada que eu digo ela deveria estar focada no projeto de vida dela, em saber o que Deus quer para ela, envolvida com coisas que realmente têm valor, que ninguém vai tirar dela. Mas não tem essa cabeça. Você fala com a pessoa, está ensinando, dirigindo. Gente, quantas vezes eu atendi pessoas, elas saíram dali e fizeram do jeito delas. Ou seja, você deu para ela as medidas, as direções, elas foram lá e fizeram do jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Aí pergunta por quê? Por quê? O que é pior, esse tipo de gente, ele saqueia a sua vida, porque ele saqueia seu tempo. E tempo é vida. Ele saqueia a sua vida. Porque ele quer o seu tempo, mas fazer, ele quer fazer do jeito dele. E a gente tem que ter essa postura e esse respeito por nós mesmos, pelo nosso chamado, onde nós colocamos limites naqueles que só querem o seu tempo. Ele não quer mudar, ele não quer o seu conselho, ele não quer a sua direção. Você está pregando para ele, está ensinando, filho, não é palavra minha, é palavra de Deus, você segue isso, sempre funcionou, são ensinos milenares. A pessoa vai lá e faz do jeito dela. E aí a vida, obviamente, não vai caminhar, porque tem medidas. Eu tenho que permitir que o Senhor me tire do poço e permitir que Ele me lavre, que Ele trabalhe na minha vida, para que eu tenha um encaixe perfeito no projeto dEle. Mas muitos não permitem. Não é falta de palavra, não é falta de direção, não é falta de orientação.
Mas eles vão vivendo ao seu modo. Só que a vida vai andando. Tem muita gente, muito crente, se tornando subcultura. E aí está, tem gente que fala do mundo, quanta treva, mas treva é ausência de luz. A culpa não é do mundano, a culpa é da igreja. A culpa é de quem se apresenta como cristão. Porque se nós formos luz, as trevas se dissiparão. Luz nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no trânsito, no mercado. Luz! Porque nós recebemos um treinamento aqui para sairmos e brilharmos. E como que nós temos conduzido a nossa vida? Como nossos familiares nos veem? Como nossos vizinhos nos veem? Como os nossos colegas de trabalho nos veem? Como luz, como sal, como crentes de verdade, ou não. Os funcionários, seus funcionários, vamos falar dos seus funcionários. Todos os funcionários que você teve na vida. Você pode dizer que você foi um exemplo e que hoje eles são pessoas melhores, porque o que você passou para eles os deixou melhores. E quando eles lembram de você, como crente, eles lembram de alguém que foi um exemplo. Eles amam mais Jesus hoje por causa de você. Eles são apaixonados por Jesus hoje por conta de você. Ou você mandou mais gente para o inferno, como Jesus falou dos sacerdotes. Gente que depois que conviveu com você ficou mais ímpio. E quando fala de crente, fala assim, eu tive um patrão crente. Não gosto de ouvir falar, não me fale de crente. O que é pior. Pior ainda, se você fazia cultos, cantava, adorava a Deus, e depois tratava mal as pessoas ou dava um mau exemplo. Aí a pessoa pergunta, por que a minha vida está do jeito que está? Ué, talvez você derrubou pessoas, você foi uma pedra de tropeço na vida de pessoas, elas estão mais mundanas hoje do que antes, quando passaram a conviver com você que é crente. Talvez tudo que você não tem sido é o exemplo, ele está perguntando, e alguns ainda dizendo que o problema delas, o problema deles, por exemplo, é financeiro. Seu problema está longe de ser financeiro. Com certeza o seu problema é tão profundo que só um cego não vê. Trata mal as pessoas? Olha o seu problema. Escandaliza o reino? Olha o seu problema. Por que Deus vai promovê-lo? Por que Deus como que Deus vai realizar e vai poder te colocar nesse projeto grande, onde vai ter um encaixe perfeito para o projeto dele? Se nós não brilhamos, se nós não somos essa luz, se nós não representamos o Senhor, como devemos representar? Se tem trevas, é porque tem ausência de luz. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. E alguns amam se apresentar como cristãos, só se esquecem de dar um testemunho de cristão. Então, por onde passam, não são um testemunho, não têm integridade.
E algumas pessoas têm esquecido de várias lições, como você cuida do alheio, diz tudo sobre você, e vai repercutir no seu futuro, no seu destino, como você trata as pessoas, como você lida com dinheiro, seu nível de generosidade, seu nível de disciplina, mas as pessoas vão ignorando. Como você se comporta num restaurante, como você se comporta num hotel, como você se comporta. Tudo está, Deus está vendo. Se você é daquele tipo de gente, essa mentalidade miserável, eu estou pagando, posso deixar o ar ligado, posso deixar isso, aquilo. Aí a pessoa vai, eu falo essas coisas, eu me lembro de uma vez de uma pessoa, que ele chegou a ser obreiro, numa das igrejas do interior, e depois ele disse que ele ia sair porque usou até uma expressão de quem realmente tinha uma baixa cognição. A bispa quer que a gente seja um boneco, só porque ele estava sendo ensinado a ser íntegro e viver no nível da excelência. Você viu um papel no chão? Cata. Você bateu no carro do outro? Procura saber quem é o dono. Você está no mercado, você pegou o legume no setor do legume, não deixa no setor de limpeza, leva no lugar se você não vai levar. Se você está passando um pedestre, para ele passar. Sabe o que é básico? Aí pergunta a algumas pessoas por que elas têm uma vida pequena. Porque não abre a mente para a grandeza do reino. Não é palavra, nada que eu estou te ensinando eu não posso te provar, fundamentar biblicamente. E aí a pessoa fala, mas o meu problema é esse? Vai fazendo a lista de coisas que você ignora, das medidas que você ignora, dos detalhes que você ignora, das ordens simples que você passa por cima e acha que não importa, que aquilo não importa para Deus. Importa, sabe aquelas mínimas coisas, Deus está nos observando. Uma coisa a mais que foi colocada na minha sacola, um troco a mais, que eu sei que não é meu. Quantas coisas que são testes e que as pessoas reprovam. Sempre tem gente que tem um padrão nos negócios. Tem sempre alguma coisa ali que não está certo e ele se coloca nas mãos dos outros, porque não depende de Deus, porque não crê. Os desperdícios, enfim. Ouvir a palavra que sair ali e fazer ao modo. Ao seu próprio modo. Então, a construção que o Senhor está fazendo, ela é muito grande. Eu ainda li essa palavra aqui, agora pela manhã, que em Nova York, de frente, atravessando a rua, tem um monumento enorme com este versículo. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Esse foi o princípio de levantar a ONU. As nações, o princípio, as Nações Unidas foram levantadas em cima desse versículo.
ela perdeu, ela não é a solução nem a resposta e perdeu o propósito, mas esse foi o princípio. Como Harvard foi levantada por cristãos, e tem lá um monumento declarando isso. Perdeu o propósito, mas o princípio foi esse. Biblicamente, vem um tempo de um grande avivamento, dos maiores acontecimentos. E sabe o que eu estou vendo? Gente ficar de fora, gente se excluir, porque não quer sair do poço, porque não quer ser lavrado, para ser encaixado no grande projeto de Deus. Deus tem um grande projeto, vai acontecer um grande avivamento. Os Estados Unidos não vão ficar do jeito que estão. As coisas vão mudar. O mundo vai piorar como mundo, mas a igreja vai crescer. E como estamos vivendo, nós temos dado condições para sermos esse instrumento, essa pedra bem lavrada com encaixe perfeito no grande projeto de Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora? Neste momento da história, você realmente está trabalhando para cumprir com o seu propósito na sua geração? Ou você tem vivido uma vida pequena, egoísta, só à base de sentimentos, olhando para você, autocentrada? Davi preparou tudo e financiou o maior projeto de todos, só em ouro, 42 bilhões de dólares. E nós ficamos com essa cabecinha pequena, medíocre no máximo. É só eu? Não gosto disso, sentimentos, apegados em coisinhas, deixando as raposinhas, não acreditando. Mas um dia alguém idealizou a ONU. E foi levantado em cima de Isaías 2:4. Um dia alguém idealizou o Harvard. E tantas outras universidades que estão lá. Um dia. Por que muitos não estão fazendo algo maior? Porque não acreditam? Um dia Davi acreditou que podia compor, que podia fabricar instrumentos. E fez. Buscou criatividade, buscou ideias. Até quando nós vamos aceitar uma cabeça pequena? Uma vida dominada por sentimentos? Até quando vamos viver uma vida emocional? Até quando seremos tão egoístas e não permitirmos que Deus nos trabalhe para os projetos grandes dele? O Espírito Santo colocou muito no meu coração. O que está em 1 Samuel 16, que ele está à procura de um novo rei. Sim, Deus está à procura de novos reis, de novas lideranças, de autoridades. Porque ele tentou com muitas que estão aí, sejam elas eclesiásticas, governamentais. E elas falharam, elas têm falhado, elas têm se vendido, elas têm se corrompido, mas Deus está mandando, escuta, o futuro contará. Ele está mandando ungir um novo rei, novos reis, novas lideranças.
E até quando nós, como igreja, como crentes, vamos aceitar um papel pequeno, um lugarzinho pequeno, com assuntinhos pequenos, com conversinhas pequenas? Até quando vamos pensar tão pequeno? Tantas coisas aconteceram porque acreditaram. Deus está à procura de um novo rei. Eu sinto que o Espírito está dizendo, vai ungir um novo rei. Novas lideranças. Só que a palavra vai vindo, Deus vai anunciando, porque as pedras eram trabalhadas com antecedência. Eu estou sendo trabalhada, você está sendo trabalhado, ou não. Estamos permitindo que Deus nos trabalhe com antecedência, para que Ele coloque no grande projeto dEle, que esse encaixe perfeito. A solução está em Cristo. Tanto que toda a Bíblia fala, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Siga em frente, mantenha os pensamentos das coisas do alto. Olhem para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas com uma visão, com ideias, como foi com José, que deu solução para a fome. Eu acredito. Porque na Bíblia nada aconteceu só uma vez. Ele quer levantar novos Davis. Aliás, ele disse que ia reproduzir, que o menor seria como Davi. Gente que compõe, gente que constrói, gente que realiza, gente que lidera. Gente que o Senhor é capaz de dar por causa do seu povo. Josés, que dão soluções para situações que parecem impossíveis. Eu creio num tempo em que esse monte de jovens, de filhos que decidiram ir para a fazenda dos porcos, eles vão voltar para a casa do Pai. Porque está escrito que ia acontecer, vai acontecer. E aí, você vai fazer parte do que Deus planeja para o futuro? O que é que nós estamos fazendo agora? Além de lamber feridas e aceitar uma vidinha rasa, pequena, onde nós estamos no centro. Não, nós não podemos estar no centro. Cristo, nós temos que ter uma visão cristocêntrica, onde tudo gira em torno de Cristo, é gerado por Ele e gira em torno dEle. Deus falou comigo tão claramente sobre pessoas tendo coragem. Quando Pedro foi pregar para Cornélio, aquilo não acontecia. Aquilo era impossível para um judeu fazer isso e pregar para um gentio. Que o Senhor teve que dar uma visão para ele. E ele, esperando pelo o almoço, ele teve uma visão de um lençol que foi aberto com vários animais que considerados impuros. Ele disse, nunca comi algo impuro, Senhor. Ele disse, não trate como impuro aquilo que eu purifiquei. E de repente aqueles homens de Cornélio batem na porta para que ele vá lá. E ele fez algo inédito. Deus nos quer fazendo coisas inéditas, corajosas. Aquilo parecia uma loucura. Ele foi confrontado pelos outros por ter feito isso, mas ele fez e foi amando de Deus. Deus voltou a falar ao meu coração sobre restituição. Que Ele está falando, que Ele tem resgate e restituição ainda para este ano na vida de muitas pessoas.
que Ele tem um projeto enorme, que foi isso que Ele mostrou. Ele trouxe para esta palavra para dizer: o meu projeto é muito grande. Eu quero que você faça parte dele. Eu estou trabalhando para que você tenha um encaixe perfeito. Eu estou te trabalhando. É para um projeto grande. Saia deste lugar pequeno. Saia. Você não pode mais aceitar. Deus quer dar ideias, mas não são ideias comuns, ideias criativas, sobrenaturais para pessoas. O Senhor falou no meu coração, e eu ainda falei nesta manhã, de pessoas que têm tido abortos, como abortos espontâneos, não somente literais, algumas literalmente, mas outros são projetos que mal engravidam deles, já estão abortando, estão perdendo, estão morrendo, ou seja, é um espírito de morte que está matando boas sementes. Por quê? Por quê? Porque o mal ainda está tendo poder para matar projetos e sonhos, boas ideias. A pessoa está engravida, mas não vai para frente. Ela até dá o início, mas não vai para frente. Tem gente que ultimamente tudo vem morrendo. Seus projetos têm morrido. Coisas que têm tudo para ir para frente. Gestações de projetos que têm tudo para ir para frente estão sendo abortados. Por quê? Desalinhamento. Falta de respeitar as medidas. De levar a sério o que a Bíblia fala. Não, não é do teu jeito. Não, não é no seu tempo. Não, não é da sua forma. Não, não é como você quer. E as pessoas precisam entender isso. Deus vai nos trabalhando. E Ele vai nos preparando. E vai nos trabalhando. E vai nos preparando. Não há nesse tempo, nesse projeto grande do Senhor, não cabe ciúminho, invejinha, essas coisas imaturas, essas briguinhas de poder, essa luta por pequenos poderes, essa vaidade tola, essa dependência da imagem. Você acha que Deus vai colocar num projeto grande gente que depende só da imagem? Tudo é imagem. O que Ele constrói não é nem para Ele, é para mostrar para os outros. É sempre essa coisa, sabe, lamentável. Não. Ele tem trabalhado para expandir a nossa mente. E nos levar para coisas profundas. Grandiosas. Então, hoje Ele está apresentando. O projeto dele é muito grande. Para todas as esferas da sociedade. E você tem trabalhado para ser esse instrumento? Para todas, onde estão os crentes, iluminando em cada setor, em cada área. Cadê os que têm caráter? Para que Deus possa colocar tanto para que financiem os projetos eternos. Davi financiou algo gigantesco, com ofertas gigantescas. E às vezes eu vejo gente se pegando em coisas pequenas, agindo de forma lamentável, com uma mente escassa.
não dão lugar à expansão que a palavra de Deus nos dá condições de obter. Então ele está dizendo, o meu projeto é muito grande. Mas não é qualquer pedra que vai para ele. São pedras que eu tiro do poço e que eu lavro de tal maneira que eu preparo, que ela tem um encaixe perfeito no meu projeto. Você está achando que pedra cheia de... Não, não, não. Ela é trabalhada, ela é lavrada. Se tem uma ponta que, opa, não vai encaixar, tem que tirar. Tem outra ponta, tem outra... Não. Uma saliência, não. Tem que ficar do jeitinho que Deus quer. E para isso ele vai nos testar. Ele vai nos testando para ver o que sai de nós, em cada área. Como se lida com o alheio? Como você lida com a questão da generosidade? Como se lida com o outro? Você se alegra com os que se alegram? Você tem reverência na casa do Senhor? Deus é sua prioridade. A semana passada, qual foi a palavra? Mesmo na abertura, uma coisa importa, uma coisa peço. Esse foi Davi. Até quando tantas coisas vão importar na nossa vida? Até quando vamos perder tempo com coisas tão tolas? Eu estou aqui. Quantos anos eu estou aqui pregando? Décadas. Quanta gente que ficou no caminho. Ainda que a pessoa não venha, eu estou aqui. Eu estou aqui pregando. O que eu estou perdendo? O que eu perdi? Se você não vier, o que eu estou perdendo? É isso que falta nas pessoas. Elas agem como se alguém fosse perder. Não, amigo, você está perdendo. Você está perdendo. Só você está perdendo. Quando você não valoriza o que é sagrado, o que tem relevância, o que vai mudar a sua vida. Você vê, gente, é um show, é um comício, é um evento, seja lá qual... Multidões estão lá. Depois vem perguntar por que a vida está do jeito que está. Deus está sacudindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Hollywood? O trem está sacudindo. Está vindo à tona. E quantas pessoas que se alimentaram dessas podridões... Mas Deus está sacudindo. E vai sacudir mais. O mundo vai ser sacudido. De tempos em tempos você vê Deus sacudindo. Quando você vê as maldades, você vê os tiranos, Deus está rindo deles, é o que diz a minha Bíblia. A hora deles todos, a hora já está marcada. E tem gente, ao invés de estar construindo a sua vida, está olhando para lá, está olhando para cá, está ali, viciados em rede social, viciados num monte de coisa, quando deveriam. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai construir sua vida. Tem uma visão para a sua vida, tem uma visão para a sua família, tem uma visão, deixa Deus te lavrar, para Ele te colocar no grande projeto dEle. Deixa Ele trabalhar você. Deixa Ele poder confiar em você. Me dói quando eu vejo Deus lutando para levantar pessoas. Elas não têm caráter para suportar. São vazias. São bobinhas. Se agarram a coisas que um dia a traça come, o ladrão leva, a ferrugem consome.
vivem uma vida pequena. Pessoas importam, meu filho. Pessoas importam. Só pessoas importam. Somente pessoas importam. Ponto. E se você não cuida da sua família, você já perdeu sua vida, seu destino. Somente pessoas importam, que começa com sua família, as pessoas que Deus colocou para você cuidar. Tem gente que trata melhor um cachorro do que pessoas. E aí pergunta por que a vida está tão solitária, está tão mal? O reino de Deus importa, pessoas importam. Mas o ser humano vem transformando pessoas em coisas, coisificando. Cadê o povo de Deus? Cadê a luz? Cadê as pedras lavradas? As grandes pedras lavradas que vão fazer parte de uma grande construção, de um grande projeto. Quantos estão dando a Deus condições para construir uma grande história, para deixar um legado de honra? Não se deixe levar por um mundo que é dinheiro e sexo, mas isso tudo é pequeno demais. A vida com Deus, fundamentada em princípios e valores, é a única vida que vale a pena ser vivida. Saia do pecado, case-se, tenha filhos. Saia do pecado, não quer se casar e ter filhos, se interna, vem fazer a obra do Senhor e cuidar de pessoas. Se engaje em algo relevante. Saia do meio dos escarnecedores. Saia de uma conduta lamentável. Faça uma risca no chão. Porque hoje o Senhor está dizendo, o meu projeto é grande. Mas para isso você tem que sair do poço. Eu tenho que lavrar você. Eu tenho que deixar você preparado para encaixá-lo no meu grande projeto. E se nós não formos essas pedras bem trabalhadas, não vai caber, não vai entrar. Vai ficar de fora. Só pedras bem lavradas, bem trabalhadas, é que vão ter esse encaixe perfeito. E a Bíblia diz que nós temos que cooperar com Deus. Deus está à procura do novo rei. Será que você vai ser o novo rei? Um dos novos reis? Amém? Amém, amém.